Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos. Na aula de hoje, vamos continuar com o nosso ciclo Rankine com reaquecimento e também vamos ver o ciclo Rankine regenerativo, fazer alguns exercícios sobre isso. Depois vai ficar faltando só o tema de ciclo de refrigeração para a gente fechar toda a matéria da nossa primeira prova. No caso agora, estou mostrando aqui para vocês aquele exercício que eu tinha deixado. Então, esse aqui é o exercício da aula passada. Eu falei que quem entregasse naquele dia ganhava um agradinho. E eu já peguei todos aqueles que entregaram naquela data, correto? E é o seguinte, como eu tinha falado, eu vou sortear pessoas entre essas para que expliquem esse exercício. Se você explicar bem, você ainda ganha mais um agrado. Agora, se não explicar, quer dizer que a única coisa que foi feita foi uma cópia de alguém. Mas eu vou deixar isso aí um pouquinho mais para o fim da aula, porque a hora que tiver todo mundo aqui na aula, a gente vai fazer isso. Beleza. Nós vimos aqui o nosso ciclo de reaquecimento. Qual que era a característica principal do nosso ciclo de reaquecimento? É que, ao invés de ter uma só turbina, nós tínhamos duas turbinas. Uma de alta pressão, então fazia esse trabalho aqui. Depois, uma de baixa pressão. Quer dizer que você saía com o fluido de alta pressão, voltava para o nosso trocador de calor, que era a caldeira, e depois da caldeira voltava com um pouco mais de temperatura aqui, ó, no ponto 5, para que a gente conseguisse ganhar um pouquinho mais de trabalho com isso tudo. Então, esse aqui era a nossa premissa básica para isso. E agora a gente vai ver o ciclo Rankine regenerativo. Nós vimos o de reaquecimento. Agora, com esse regenerativo, a gente vai empregar, vai colocar esse nosso ciclo quando a gente vai utilizar o pré-aquecimento da água que vai sair da bomba. Isso aqui vai ser um pouquinho diferente daquele outro. Naquele outro, se vocês lembrarem, o que acontecia? Nós tínhamos uma saída total de todo o nosso fluido de trabalho da turbina de alta pressão, trocava calor novamente e voltava para a turbina de baixa pressão. Só que agora a gente vai estar trabalhando com aquecimento antes da bomba, e esse aquecimento ele vai se dividir. Então, um pouco vai sair da bomba e outro vai continuar no nosso ciclo. Vocês vão ver que a gente tem essa que é a principal diferença. Ok, nessa figura aqui, a gente vê que essa transferência de calor no fluido entre esse ponto 2 e esse ponto 2', é através de uma temperatura relativamente baixa, o que vai reduzir a nossa eficiência do ciclo. Se a temperatura fosse mais alta, a gente teria um aumento da eficiência com o aumento da área. O processo de regeneração, a gente vai colocar nesses casos aqui para a gente pré-aquecer a nossa água. Quer dizer, eu quero que esse ponto aqui possa estar um pouco mais para cima. Então, se esse ponto vai estar mais para cima, eu vou ter a criação dessa nova área, e com essa nova área aqui, tem incremento na minha eficiência. Beleza. A regeneração é uma palavra que nos remete a tornar alguma coisa viável novamente. Regenerar é quando você tinha um certo processo e você vai cuidar dele novamente para que você deixe ele hábil para você utilizar novamente. Aqui, depois a gente vai ver qual que é esse exato exemplo para o nosso ciclo. O nosso vapor da turbina, onde que a turbina está localizada? Está entre 3 e 4, onde que a gente está tirando nosso trabalho. Aqui, nós temos um vapor em alta temperatura. Ele vai ser utilizado para a gente aquecer a nossa água. Se eu aqueço a minha água
Nesse ponto, quer dizer que eu vou levantar um pouquinho aqui esse ponto 2. Se eu levanto esse ponto 2, melhora a minha eficiência. Onde que vai ser aquecido? Vai ser aquecido através de um trocador de calor, que a gente vai chamar de regenerador, ou um aquecedor de água de alimentação. Pode ser aqui, ó, escrito AAA ou FWH. Um é no português, o outro é no inglês. Vocês podem encontrar essas duas siglas para designar a mesma coisa. Beleza. Então, nós temos aqui, dentre aquele AAA, o que é o AAA? O A é água de alimentação aberto. Então, são aquecedores que a gente utiliza para aquecer a água nesse nosso sistema. Aberto porque tem contato direto. Uma água de um sistema vai ficar em contato com a água do outro sistema. Como que esse nosso ciclo aqui funciona? Esse ciclo aqui é um pouquinho mais complexo, por quê? Começa aqui na bomba de 1 para 2. Depois a gente já tem o nosso trocador de calor aqui, o nosso misturador, o nosso aquecedor de água. Então, o que está acontecendo de 1 para 2? Você passa na turbina, eleva a pressão e um pouco a temperatura. Só que você passa aqui, ó, de 2 para 3. 2 para 3 é onde está passando o nosso trocador de calor. De 2 para 3, a gente tem um aumento da nossa temperatura. Esse aqui é um aumento que a gente está querendo para a nossa eficiência, na mesma pressão. Quer dizer que a pressão aqui, ó, da troca de calor vai ser a mesma. Aí depois ele continua de 3 para 4, passa em outra bomba, então eleva um pouco mais a temperatura, vai para a nossa caldeira, caldeira troca calor a pressão constante, depois disso vai passar na nossa turbina. Da turbina é aqui que a gente tem uma ramificação, entra 1 e sai 2. Como que isso significa para a gente? Quer dizer que eu vou pegar, inicialmente, uma massa de vapor quente, aqui da minha turbina, que está saindo vapor, e vou colocar ele diretamente na minha câmara do aquecedor de água. Então, quer dizer que de 5, eu venho aqui para 3, ó, faço isso aqui. Eu venho para cá. Mas só que tem uma outra parte. A minha outra parte não tem todo esse vapor que está aqui, designado por Y. Y é o nosso vapor, a quantidade de vapor que está saindo. Mas só que está saindo um pouco e vindo aqui para o condensador. Vai ter menos vapor, mas ainda tem um pouco. Então, vem para o condensador, rejeita o calor, passa na bomba. Depois da bomba, ele volta aqui e se mistura. Então, quer dizer que você tem um líquido numa temperatura menor, aqui, com o vapor numa temperatura maior. Então, nós temos uma mistura aqui dentro. Os dois vão trocar calor. Aqui, os dois. Tanto essa mistura aqui, que veio com muito vapor, mais aquecido, quanto essa que veio com uma mistura menos rica em vapor. Então, você troca os dois ali. Então, você vai aquecer a sua água. Água aquecida, a gente segue para a próxima bomba para chegar ali na caldeira. Se você já tem uma água mais aquecida, você precisa de menos calor para fornecer. Então, eu preciso de um valor menor do que entra. Que ele entra aqui na nossa caldeira. Por isso, a gente vai definir que é um sistema mais eficiente. Beleza. Então, esse FWH, ou AAA, é uma câmara de mistura, vai operar numa pressão intermediária, que é essa pressão aqui do meio. Então, vocês vejam que a gente não tem só duas pressões no nosso sistema, nós temos mais.
Nós temos uma fração de massa Y, que é extraída da nossa turbina. Então, pega aqui uma parte quente para colocar no meu reservatório para aquecer a minha água. Beleza. As nossas equações que são válidas são as seguintes. Nós temos aqui duas bombas, uma turbina, um trocador de calor, um condensador e uma caldeira. Então, onde está a nossa troca de calor que a gente fornece? O calor fornecido, o calor que entra, está aqui entre 4 e 5 na nossa caldeira. Eu tenho também o calor que sai. O nosso calor que sai, ele está aqui no nosso condensador. É a função dele, está entre 1 e 7. Só que o que é esse termo aqui multiplicando? Por que eu tenho que multiplicar por esse termo, Daniel? Você tem alguma noção? Ok. Alexandre, por que a gente multiplica por 1 menos y? Porque a H7 menos H1 é de toda a massa inteira. Então você tem que só multiplicar por só a massa que passa pelo condensador? Exatamente. Nós temos uma divisão de massas aqui, ó. Uma parte da massa está vindo diretamente aqui de 6 para 3, só que tem a outra parte da massa, que é o restante, que está vindo aqui para o condensador, que é 1 menos o y. É um inteiro menos a porção que saiu por aqui. Antes, nós tínhamos um inteiro. Desse inteiro, nós tiramos o y. Então, o que sobra é 1 menos y. Por isso que a gente multiplica por esse termo aqui, que é o que realmente está passando no condensador. Uma coisa importante também, se você está mensurando o trabalho da bomba, isso também vai ser verdadeiro. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Júnior, você está aí? Tô sim, Vinícius. Boa noite. Cheguei agora, mas estou aqui. Que eu estou falando que sai duas ramificações do nosso fluido de trabalho. Certo. Uma vai diretamente para o meu trocador de calor aqui, para o misturador, e a outra vai para o condensador. Aí eu estou falando aqui, eu tenho a bomba 1 e a bomba 2. Por que eu estou multiplicando a minha bomba 1, que está aqui entre o termo 2 e o termo 1, por 1 menos y também? Por causa da divisão que tem lá em cima, na ramificação? Por causa da divisão, né? Uma vai para um lado e outra vai para o outro. Então, a porção que está chegando aqui nessa bomba, essa é 1 menos y, não é? Olha isso aqui, ó. Isso. Agora, me fala, por que nessa bomba 2 eu não estou multiplicando por y? Não, aí eu não consegui enxergar não, Vinícius. Olha aqui, vamos dar uma olhada. Por que eu não estou multiplicando por y? É pelo seguinte, olha aqui, o que está vindo entrar na minha bomba 2? Não está vindo exatamente isso junto com isso? Isso, é. Então, quer dizer, eu estou somando y mais 1 menos y. O que sobra disso aí? Sobra 1, entendi. Sobra 1. Sobra 1 quer dizer que a minha massa inteira está aqui dentro. A gente está colocando aqui, tudo aqui dentro. Por isso que chega tudo na minha bomba 2. Ela chega inteira aí. Entendi. Exatamente. E a mesma coisa aqui da turbina. Chega inteiro na turbina. A nossa porção aqui antes da turbina é 1. Uhum. A partir dela que a gente divide em y e 1 menos y. Entendi. Beleza. Beleza. Então, definir aqui, ó, o calor que sai.
Calor que sai está definido aqui no nosso condensador, então vai ser H7 menos H1. O trabalho da turbina, a gente vai ter que pegar tanto aqui de 5 a 6, como de 6 a 7. Porque sai um pouco de trabalho por aqui e sai um pouco de trabalho por aqui. Para isso, então, H5 menos H6. H5 menos H6 é o que a gente quer, multiplicando pelo inteiro. Depois 1 menos Y, aqui faltou um Y. E aqui 1 menos Y, que é a outra porção que está saindo do outro lado. E aqui, ó, o trabalho da bomba. O trabalho da bomba é o seguinte. Nós temos na bomba 1, uma porção de 1 menos Y chegando nela. O H2 menos H1. Aqui os nossos números. Depois, a bomba 2, que é o 4 menos o 3. Multiplicado por 1, porque é a fração inteira que está chegando. Se você quiser mudar aqui a forma da nossa notação, também dá. Ao invés de trabalhar com as entalpias, trabalhar com o volume e as pressões, é a mesma coisa. Nós fizemos alguns exercícios sobre isso. E o que vai ser o Y? A definição de Y é a massa que sai aqui sobre a massa que entra aqui. Então, vai ser a massa 6 sobre a massa 5. Lembrem, a massa 5 é o inteiro, é o que está chegando total, em vapor superaquecido para entrar na turbina. E a massa 6 é o que realmente saiu daqui, ó, em relação de vapor. Então, para isso, a gente calcula o nosso Y. Beleza. Nós temos também os aquecedores de água de alimentação fechados. Os fechados quer dizer que um não vai misturar com o outro. Aqui, ó, no fechado, a gente tem um líquido chegando, ele fica aqui dentro, e o outro fica no meio dos tubos. Então, fica numas aletas, em alguma coisa que não tem contato direto. Só depois disso que você vai pegar diretamente esse que estava dentro dos tubos, mais aquecido, você coloca ele diretamente na mistura. Aí você coloca esse que estava aqui do lado de fora, passa pela bomba e entra aqui dentro também. Aí, finalmente, eles se misturam para aí entrar na nossa caldeira. Mas a gente consegue ver aqui, ó, que não tem o contato direto. Eles não se misturam inicialmente aqui. Eles só trocam calor. Trocam calor aqui, depois dessa troca, aí sim eles vão para uma mistura no final que já passou por uma bomba. O que a gente pode analisar disso tudo? Nós podemos ver aqui que o nosso processo de 1 a 2 da bomba, beleza, mesma coisa. Depois de 2 para 9. De 2 para 9. E também aqui, ó, de 7 para 3, o que acontece? Você está ajudando o seu coleguinha, digamos assim, que está precisando de temperatura. Então, você, ao invés de descer aqui diretamente, você está voltando aqui para ajudar o seu ponto 2 a se aquecer. E depois disso, nós temos aqui de 4 a 5, dá um aumento de temperatura também, mas só que de 3 para 4, nós também já temos um aumento de temperatura e pressão. Então, você aumenta a temperatura aqui, aumenta a temperatura aqui, aumenta a temperatura aqui. Para quê? Para, no final das contas, a gente chegar na maior temperatura possível na sua caldeira e precisar fornecer menos calor. E se eu preciso fornecer menos calor, Tomás, o que isso significa no final das contas? Prático, um efeito prático disso.
Opa, como que é a pergunta? Se eu preciso, no final das contas, fornecer menos calor aqui, eu cheguei numa temperatura maior, coloquei uma temperatura maior aqui dentro. Quer dizer que eu Certo. preciso fornecer menos calor para o sistema funcionar. O que isso significa no final das contas? Maior eficiência? Maior eficiência aí e o quê? Está relacionado, é só pensar que está Trabalho maior? Não só. O trabalho pode Isso. ser maior, mas não pode ser igual. Sei. O negócio é que eu posso ter uma economia. Ah, sim. Economia, eu posso colocar menos combustível aqui dentro, menos carvão, menos lenha, menos óleo. Então, essa é a nossa economia. Amigo. Nesse tipo de trocador aqui, não tem contato entre as correntes, então um passa entre os tubos e o outro vai passar por fora. E no sistema ideal, nesse trocador de calor ideal aqui, a nossa água de alimentação vai ser aquecida desse ponto 2 até a temperatura de saída do nosso vapor, que é exatamente essa temperatura 3. Isso é o ideal, gente, ó, sair de 2 e chegar no ponto 9, que tem a mesma temperatura de 3. Como que você faz isso? Aí diversos cálculos você tem que fazer para encontrar qual o tamanho do tubo aqui, quanto tempo que ele tem que ficar trocando calor para isso acontecer. As turbinas, a maioria das turbinas que a gente tem aí para geração de energia no mundo, elas trabalham com combinações do aberto e do fechado. Então, ele pega esses dois sistemas. Isso aqui é um exemplo de um sistema mais parecido com o real. Vejam que a gente tem uma complexidade bem maior, porque nós temos um trocador, 2, 3, 4 trocadores. Esses 4 trocadores têm 3 fechados e um aberto, 2 bombas. A gente sai, inicialmente, pega um pouco do trabalho da turbina, um vapor bem aquecido. O vapor bem aquecido a gente vem aqui e coloca nesse trocador de calor. Depois, nós temos um vapor, já não está tão aquecido, mas ele vem aqui para o outro trocador. Depois, nós pegamos mais um vapor, ou já é uma mistura, não está tão aquecido mais, a gente também pega. E por fim, a gente vai pegar um vapor que não está tão aquecido também. Vou colocar aqui, ó. Esse vapor não está tão aquecido e entra no outro trocador de calor, no outro misturador. E o que sobra? Sobra o resto aqui, né? Digamos, o líquido. E o líquido a gente vai vir aqui para a bomba novamente. Beleza. Nesses abertos aqui, o que a gente tem de características principais? Ele vai ser mais simples e vai ser mais barato de fazer ele. A transferência de calor vai ser mais efetiva. Por que a transferência de calor vai ser mais efetiva, Romário, desse aberto? Porque ele vai estar em contato, as duas partes. Em contato direto? Sim. Então, quer dizer que você está removendo o intermediário. E qual o efeito que teria de eu colocar um tubo ali dentro? Ao invés de ser fechado, ao invés de ser aberto, ele ser fechado. Qual que ia ser o decréscimo aí de eficiência? Por quê? Você vai colocar uma parte que seria tipo uma parede, né? É como se fosse um isolante, né? Isso, um isolante. A troca de calor de um com o outro. E fora que numa câmara de mistura, você tem um fenômeno de troca de calor, um daqueles 3 fenômenos que é muito importante.
Não, dois, na verdade. Dois fenômenos bem importantes. Quais são eles aí? Deixa eu perguntar para alguém. Ô, Fábio, você está aí? Ô, Vinícius. Opa. Tá ouvindo? Você lembra lá que a gente tem três meios de trocar calor? 3 meios de Tem trocar calor. convecção, radiação e condução. Você lembra, por um acaso, qual que é o princípio de cada um deles, ou de algum deles, da condução, pelo menos? A condução é a troca de calor quando há contato Sim. Através do a contato. questão do contato. Isso. E radiação, o que te vem na cabeça? A radiação me vem as usinas, né? Como eles conseguem, digamos assim, aquecer o átomo e tirar aquela questão. Mas eu acho que a radiação tem mais a ver com algo passado como se fosse por Wi-Fi, né? Por Wi-Fi? É um exemplo bem tolo, mas é mais ou menos isso. A radiação eu entendo dessa maneira, como, por exemplo, a sala de raio-x. Não, mas faz sentido. É algo que você não vê, porque É isso. é totalmente diferente. É isso. E a convecção, você acha que é algo... O que você acha que é? Convecção, eu não tô me lembrando, não. Beleza. Mas é importante, eu sei. É muito importante. Só que eu não tô lembrando. Vamos lá. Alan, você tá aí? Alan, você tá sem microfone também? Beleza. Tá bom. Elisa? Oi. E a convecção? Você lembra o que é a convecção? É o da água, não é? Como assim da água? Que a água fria desce e a quente sobe e fica nesse ciclo, igual o ar-condicionado. Não, isso aí tem mais a ver com a densidade, né? Não, mas não é convecção. É a propriedade. Acontece a convecção, mas esse não é o motivo. Não é pela diferença de densidade ali que a gente está falando. Assim, a convecção é isso, é a diferença de densidade. Pode acontecer. Se você tem uma diferença de densidade, vai acontecer uma convecção. Mas a convecção está ligada com o movimento de fluidos. Então, se eu não tiver velocidade em alguma coisa, eu não tenho convecção. Então, no caso, o vento batendo em alguma coisa, você soprando o seu prato de comida, você está forçando a convecção. O movimento do fluido, a velocidade do fluido ali dentro. Pode ser qualquer tipo de fluido, líquido, gasoso também. Aí agora eu vou perguntar, a gente definiu aqui, ó, condução. Nós sabemos que é a partir do contato de partículas. A energia vibracional de uma partícula vai ser transferida para outra partícula para fazer com que a outra fique mais energética também. Então, você tem um elemento que está mais quente, as partículas, as moléculas estão se movimentando mais. Tem uma energia vibracional e energia rotacional muito grande. Elas em contato com outras partículas que tenham menos movimento, ou seja, estão a temperatura menor, elas vão passar parte dessa vibração, parte dessa energia para outra. Isso é a condução. Nós temos também a convecção. A convecção é através da movimentação, da velocidade dos fluidos em contato. Então, se eu tenho fluido em contato com alguma coisa em velocidade, eu estou promovendo a convecção. E se, por um acaso, a gente está trabalhando com partículas que a gente não consegue ver também no nosso espectro visível,
nós temos alguns tipos de radiação. Tem a radiação que nós vemos aí em usinas nucleares, tem a radiação muito mais comum do que essa, que é a radiação solar. Nós temos aí disponível todo dia. A gente até vê, a gente compra o nosso protetor solar de acordo com o índice UV, para a gente proteger da radiação solar. E cada um desses elementos, até o espaço tem radiação solar, porque o espaço está sem a atmosfera que o nosso planeta tem. A atmosfera dá uma bloqueada aí na radiação, retém essa radiação para chegar na gente aqui no nível possível. Tanto que, quanto tem pilotos de avião, ou pessoas que trabalham aí em companhias aéreas, em avião mesmo, eles têm uma vida útil de trabalho um pouco menor, porque eles estão sujeitos a radiações muito maiores por causa da altitude que eles ficam na atmosfera. Então, eles ficam bem mais próximos e, com isso, a radiação lá é maior. E um astronauta também está sujeito a um nível de radiação muito grande. E agora, falei disso tudo, tenho lá os 3 fenômenos, eu estou falando aqui para vocês. Mas, Vinícius, Fale. essa questão da radiação, por exemplo, né, você falou aí que tem essa periculosidade para o pessoal que trabalha com astronauta, né, pessoal de avião. Uhum. Isso aí é meio que... Como é que a pessoa faz? Porque não tem como fugir disso. E ela tem um limite, assim, até que pode estar chegando a certa altitude para isso. Sim. Então, tem questão de proteção de equipamento. Num avião não tem proteção. Uhum. Porque qual que é a proteção mais eficaz contra a radiação, você sabe? Olha, bom, não posso estar falando merda, mas eles falam que chumbo ajuda, né? Eu não sei. Sim, é o chumbo. O chumbo é um dos elementos, é o melhor elemento que a gente tem Eu para combater a radiação. lembrei daquele caso em Goiás, que tinha até um elemento radioativo dentro de uma bola de chumbo, e o pessoal foi lá querendo abrir o trem. Exatamente, um caso bem famoso aí. Muita gente sofreu bastante com doenças pós isso. Uhum. E até morreram. Césio 37, se não me engano, acho que foi um acidente do Césio alguma coisa. Era alguma coisa num hospital. Mas é o seguinte, lá, como que a gente vai colocar chumbo numa aeronave? Qual que é a viabilidade disso? Não tem viabilidade nenhuma. Qualquer coisa que a gente está trabalhando com a aeronave, a gente está sempre tentando diminuir o peso. Por isso que a aeronave é feita em alumínio, ela é muito cara por causa disso. Se fosse feita em aço, ia ser muito mais barato. Mas é impossível. O avião simplesmente não vai decolar. E por isso não tem proteção. O que acontece? Então, a vida útil, assim, até a aposentadoria do piloto é mais curta. Porque eles estão sujeitos a um nível de radiação, mas também não é aquele nível de radiação como se você estivesse numa usina nuclear. É um pouco menor. Então, dá para você, o seu corpo, aguentar um pouco. Mas, mesmo assim, eles diminuem seu período de trabalho por conta disso. Entendi. Exemplos disso, nós temos também, quem é operador de raio-x, ganha aquele adicional de periculosidade ou insalubridade, não sei qual dos dois. É insalubridade. Insalubridade. Eu falei periculosidade, mas é insalubridade mesmo. Você tá ligado à questão, digamos, porque perigo é um caso de se acontecer algum acidente, né? Insalubridade é o caso de você ter doença. Está exposto a alguma coisa, né? Isso, por conta de radiação ou outras coisas. Vinícius, Pode falar. esse fenômeno de convecção que você falou aí, tem o motor refrigerado a ar, se enquadra nele? Um motor o quê? Refrigerado a ar. Você Sim. falou no caso que você sopra o prato e tal. Sim, é totalmente. Uhum. Você tem a convecção forçada ali, o ar está entrando
no seu sistema ali, vai estar refrigerando o seu motor. É exatamente, a maioria vai ser através da convecção. Mas é claro que a gente tem a condução também, porque vamos supor um exemplinho aqui. Vou desenhar um tubo. Isso aqui é um tubo. Eu tenho vapor passando aqui dentro. Vamos falar que é um tubo aqui do nosso sistema, no sistema térmico aqui Rankine. O que está acontecendo? O movimento do fluido aqui dentro, do vapor, está fazendo a gente ter uma troca de calor por convecção. Tem velocidade, é um fluido, então tem convecção. Só que vai trocar calor na parede aqui do nosso tubo através da condução, porque a convecção vai estar aqui agindo, só que na parede do tubo vai ter a condução. Então, são os dois juntos. A gente nunca vai considerar só um. Nesse caso da refrigeração do motor também, é a condução e a convecção. Sabe que a convecção faz a maior parte, mas sem a condução era impossível acontecer isso. Entendi. E do lado de fora também. Do lado de fora você vai ter uma condução e uma convecção para a atmosfera. Beleza, vimos aí dos abertos, agora os fechados. Eles são um pouco mais complexos, são mais caros, porque a gente tem que colocar esses tubos, são complexos, são trocadores de calor, requer mais limpeza, requer mais cuidado com a pressão, tudo isso. Tem que ser um material interessante para trocar bem o calor aqui. E você vai ter uma troca de calor menos efetiva, porque você tem um intermediário. Se você tem uma parede entre uma coisa e outra, você está perdendo um pouco de calor ali. Mas ele não vai necessitar de uma bomba para cada um. Se ele é fechado, eu não preciso de uma bomba para cada. Se ele é aberto, a gente vai precisar de colocar uma bomba para ele. Aqui, ó, nossa bomba separada para esse sistema aberto. Beleza, vamos lá. Esse aqui, um exemplo para fazer com vocês. Esse ciclo Rankine regenerativo ideal, com aquele nosso AAA. O que é o AAA? Aquecedor de água de alimentação. Aberto. O vapor entra na turbina a 15 megapascal e 600 graus Celsius. É condensado a 10 kPa. Parte do vapor deixa a turbina a 1,2 megapascal e entra no nosso trocador de calor aqui no misturador. Determine a fração de massa extraída e eficiência térmica do ciclo. Eu quero saber qual vai ser o meu Y, que sai aqui, 1 menos Y daqui. Tenho todos esses pontos aqui, essas pressões estão sendo mostradas para a gente. Então, quer dizer que eu vou conseguir encontrar mais fácil aqui, porque está tudo designado, onde que está cada pressão, para que a gente consiga fazer isso. Agora, deixa eu compartilhar com vocês a resolução. Essa é grande. Comendo copiar também, que depois tem a atividade dela, para vocês fazerem. Uma atividade bem parecida. Na verdade, quase idêntica, só com valores diferentes, né? Ok, vamos aí para o nosso exemplo do ciclo regenerativo ideal. É um sistema aberto e nós temos algumas informações interessantes aí, como a pressão de trabalho, algumas temperaturas, e temos o nosso ciclo,
que é esse aqui. Só que para esse caso é interessante a gente também ter o nosso modelo do nosso refrigerador aqui, do nosso sistema de refrigeração, para trabalhar com isso. Inicialmente, nós temos uma caldeira. Dessa caldeira, nós temos a turbina também. Temos aqui o nosso misturador, nosso trocador de calor. Ele é o A, ou se eu estiver olhando em inglês é FWH. Aberto. E também temos um condensador e duas bombas. Essa aqui é a bomba 1. E temos aqui a bomba 2. Como é um sistema regenerativo, a conexão desses pontos é um pouquinho mais complexa do que aquilo que a gente estava vendo antes dos ciclos ideais e dos ciclos reais. Nós temos um pouco mais de componentes nesse nosso caso de análise. Nós então sabemos que vai sair um pouco da turbina, numa alta pressão e maior temperatura, aqui nesse ponto, e depois nós ainda vamos ter o restante aqui do que tinha na turbina da nossa massa, vai vir aqui para o condensador e novamente para a bomba. Nós temos duas massas vindo aqui nesses pontos. Uma parte da massa que entra na turbina vai vir por esse ponto e outra parte da massa vai vir por esse ponto. Na nossa caldeira é onde que entra o calor. Que quente ou que quente. Se você quiser chamar, onde que a gente rejeita o calor é no condensador. Fixar, beleza. Temos aí cada um desses pontos aqui que eu vou marcar para vocês. Nosso ponto 1 é aqui. Ponto 2 aqui. Aqui vai ser 3. O 4. O 5. O 6. Esse aqui é o 7. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Quais são as propriedades que são interessantes para a gente saber disso tudo? Foi dado para a gente algumas pressões da saída da bomba, pressão de entrada na bomba. Eu sei que a pressão aqui é 10 kPa. Eu sei que a pressão depois de saída dessa bomba, que deixa a turbina, é 1,2 MPa. Vou ter aqui também esse valor, 1,2 MPa. Aqui entrando na turbina, entra a 15 megapascal. E foi dado também a temperatura de 600 graus Celsius. Aqui é 15 MPa. E aqui é 10 kPa. Ok, com esses dados aí a gente consegue definir os nossos pontos nesse problema.
O interessante para a gente vai ser lá na nossa análise que essa massa que chega aqui em 5, ela vai ser subdividida em uma massa que vai sair para 6 e uma para 7. A de 6 vai ter uma quantidade de vapor maior. Então, eu vou chamar isso aqui de Y. E aqui desse ponto 7 já vai sair com uma quantidade menor. Então, eu vou fazer 1 menos Y. E a gente ter essa noção da nossa massa de vapor. Ok. Em suma, como que a gente começa esse exercício? Vai ser como qualquer outro, que nós temos que definir as propriedades de cada um desses pontos. A partir dessa definição das propriedades, a gente prossegue. Beleza, vamos lá. Ponto 1. Ponto 1. Nós temos algumas informações. Por exemplo, ponto 1 está na linha de líquido saturado. Beleza, nós já sabemos onde que temos que olhar. Ponto 1 também, se a gente olhar aqui, ó, está na menor pressão. A nossa menor pressão é 10 kPa. 10 kPa é essa linha. Com essa informação e sabendo que a gente vai olhar propriedade de líquido saturado, a gente vai lá na tabela para esse valor aqui. Ok, temos aqui nossa tabela termodinâmica. 10 kPa. É um valor bem comum aqui nos exercícios. A propriedade de líquido, nós já vimos esse número bastante aqui, 191,81. E o volume de líquido que a gente vai utilizar para encontrar o trabalho da bomba vai ser 0,01010. Então, temos os dois valores aqui. H1 o H de líquido é 10 kPa, 191,81 kJ por kg. E o nosso volume 1 é o volume de líquido, também para 10 kPa, 0,0010 metros cúbicos por quilograma. Beleza, ponto 1 foi definido, vamos para o ponto 2. Ponto 2 a gente vai ter que utilizar o trabalho da bomba para achar o nosso H2, porque ele está aqui na linha, que significa que ele está em líquido comprimido. Então, se ele está na parte esquerda, líquido comprimido. Por isso, e a gente não tem a temperatura para fazer uma aproximação, a gente vai ter que utilizar o trabalho da bomba para calcular isso aí. Ponto 2. Líquido comprimido ou subresfriado. O que a gente tem de dados do ponto 2? Nós temos a pressão dele, que aqui é uma pressão intermediária de 1,2 MPa. P2 aqui, 1,2 MPa. E eu tenho também uma informação interessante, que é um processo isentrópico de 1K2. S1 é igual a S2. Com isso, a gente vai ter que utilizar o trabalho da bomba para encontrar o nosso H2. O trabalho da bomba, nós sabemos que é o volume 1, P2 menos P1. Fazendo esse cálculo, qual o nosso volume 1 vai ser esse aqui que nós achamos na tabela, 0,00101, vezes a diferença das pressões P2 e P1. P2, 1,2 megapascal,
Então, no caso, a gente vai colocar 1.200, transformando tudo para quilopascal, menos 10. Trabalho da bomba aqui, né, fazendo esse cálculo. Vai dar 1,2, 1,20. Beleza, então achamos o trabalho. Com isso, a gente vai partir para o nosso H2. O H2, se vocês já lembram dos outros exercícios, vai ser o H1, mais o trabalho da bomba. O H1 nós achamos aqui 191,81, mais o nosso trabalho da bomba 1,2 aqui, vamos colocar 1,2. Isso aí, se a gente somar, vai dar 193,01. Nós fizemos esse procedimento porque não sabíamos qual era a temperatura nesse ponto 2. Se a gente tivesse a temperatura, a gente podia estimar através das propriedades de líquido pela temperatura. Ok. Sabemos esses dois pontos, então bora para o próximo. Nosso ponto 3, se a gente analisar aqui, está na linha de líquido saturado também, vai ser mais fácil. Quais são nossas propriedades? Ponto 3, P3 é 1,2 megapascal. E sabemos que é líquido saturado. Então, olhando na nossa tabela de saturação, vamos lá, 1,2 megapascal, ou 1.200 quilopascal. 1.200 quilopascal, podemos pegar aqui os dados de líquido, 798,33, essa aqui é a entalpia, e nossa entropia vai ser 2,21. Mas eu também vou ter que pegar, nesse caso aqui, o meu volume para calcular a outra bomba. Meu volume 3 vai ser, então, 0,001138. Temos esses três dados aqui que a gente vai utilizar. Na verdade, dois deles. O outro não vai precisar. No H3, vai ser o H de líquido, para 1,2 MPa, que isso vai ser o valor de 798,33. E temos também o volume 3, que é o volume de líquido, para essa mesma condição, vai ser 0,0138. Ok. Vamos para o próximo. Estado 4. Nosso ponto 4, se vocês analisarem aqui, é líquido comprimido também. Por isso, nós temos que utilizar também do trabalho da bomba para que a gente consiga calcular isso. Então, a gente vai utilizar dessa bomba que está localizada aqui, entre 4 e 3, para calcular o que está acontecendo nesse ponto 4. Então, é líquido comprimido.
qual é a nossa pressão do ponto 4? É a maior pressão ali do nosso sistema, e no caso é 15 megapascal. Estou escrevendo aqui, 15 MPa. E outra coisa interessante, que se a gente olhar aqui no nosso ciclo, ponto 3 e ponto 4 tem o mesmo S, mesma entropia, sem troca de calor. Vamos lá. Com esses dados a gente consegue calcular o trabalho da bomba. No caso aqui eu não tinha escrito, né? Essa aqui é do trabalho da bomba 1. Esse aqui é o trabalho da bomba 2. Vai ser o volume que chega aqui, que no caso é o volume V3, vezes a pressão 4 menos a pressão 3. O volume V3, que é o que chega na bomba, vezes a pressão 4 menos a pressão 3. O volume 3 está aqui calculado. P4 vai ser 15 megapascal, ou seja, 15.000, menos P3, que é 1.200. Fazendo esse cálculo aí, vai dar 15,704. 15,7. Da mesma forma que a gente fez para o nosso H2, a gente vai fazer para o H4. H4 vai ser o H3, aqui no caso a gente está analisando ponto 3 e 4, mais o W da bomba 2. Substituindo esses dados aqui, nosso H3 foi encontrado 798,33, mais 15,7. Dá 814,03. Então, temos aí nosso H4. A gente vai partir para o ponto 5 agora. Ponto 5, se vocês olharem, é vapor superaquecido. E nós temos tanto temperatura quanto pressão. Então, fica só ao nosso cargo de olhar na tabela. Vapor superaquecido. Nossas pressões é a pressão maior, de 15 MPa. E a temperatura 5 foi dada para a gente também, que era de 600 e 600. Então, a gente vai lá na tabela de superaquecimento e encontrar por isso. Temos aqui, tabela de superaquecimento, 15 MPa, 600 graus Celsius. A gente consegue pegar aqui o H, que é 3.583, e o S, que é 6,6796. Isso para 15 MPa.
S5, 6,67, 96. Ok, temos esses dois valores. A gente pode partir para o ponto 6. Ponto 6, se a gente analisar aqui também, ele vai ser vapor superaquecido também. Ele está à direita dessa linha aqui de vapor saturado, então é um vapor superaquecido. Só que a nossa pressão aqui abaixou um pouco. Agora a nossa pressão P6 é 1,2 MPa. E nós temos aqui, se olhar no gráfico, no diagrama, que S5 é igual a S6. Com esses dois valores em mãos, nós vamos encontrar um valor que equivala lá no na nossa tabela de superaquecimento para esse valor de 6,67 na pressão de 1,2 megapascal. Aqui. Isso aqui é a nossa tabela que vamos utilizar, 1,2 megapascal. A gente tem que achar um valor de 6,67 aproximadamente. Então, se a gente der uma olhada aqui, 6,67 vai estar entre alguns valores aqui. A gente vai ter que fazer uma interpolação de valores. Deixa eu ver se era 6,67 mesmo. Isso, 6,67. Então, ele vai estar entre esses valores que a gente tem que calcular. Vai estar entre uma temperatura de 250 graus Celsius e uma temperatura de 300. Ou seja, fazendo a interpolação entre esses dados aqui, a gente vai ter um H entre esses dois valores, que a gente vai fazer uma interpolação. Eu posso mostrar aí para vocês, agora, como é que faz essa interpolação na calculadora. E a partir disso, a gente pode seguir o exercício. Gente, eu vou deixar aqui só um vídeo, vai estar aqui nos comentários e vai estar lá na nossa playlist também. Tem tanto um vídeo para fazer interpolação linear naquela Cássio, naquela calculadora mais comum que tem, científica, e tem da HP50G também, que é aquele programinha que eu utilizo aqui no computador. Vocês podem baixar também e utilizar. Eu vou deixar os dois links aí para vocês, que eu achei mais fácil que eu mostrar aqui. Isso que nós encontramos, o H6 vai ser aproximadamente 2.860,2 kJ por quilograma. E isso equivale a uma temperatura T6, que a gente pegou isso, de 218,4. Beleza, temos aí até o ponto 6, tudo definido, falta só o ponto 7. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o ponto 7, o S5 vai ser igual ao S6, que vai ser igual ao S7. Então, nós temos essa propriedade, e o 7 é uma mistura saturada, que aqui dentro a gente vai ter que calcular um tipo. Ponto 7
mistura saturada. Nós temos qual vai ser a pressão ali, que é 10 kPa, P7, 10 kPa. E tenho também que o S5 é igual ao S6, que é igual ao S7. Era aquele valor de 6,67. Com isso, a gente vai pegar o nosso título, calcular o título, depois do título a gente calcula o nosso H7. O título X7 vai ser o S7 menos o S de líquido sobre o S de líquido vapor. Onde que a gente pega isso? Para a condição de 10 kPa. Então, estamos aqui, condição de 10 kPa, vai estar aqui o S a gente vai achar aqui, vai ser 0,6492, esse aqui é o nosso S de líquido, e o nosso S de líquido vapor é 7,4996. Pegamos aqui o nosso valor anterior, os S7, 6,6796, menos o que a gente acabou de ver. Sobre o S de líquido vapor, 7,4996. Fazendo esse cálculo. Vamos ter um valor aqui de 0,804. Beleza, agora a gente vai para H7. H7 é o H de líquido mais o X7 vezes o H de líquido vapor. Nessa mesma linha, a mesma linha que a gente olhou os outros dados, a gente vai pegar agora a entalpia. Vai ser 191,81 e 2, 392,1. Dois, 392, ok. Vai dar 215,1. Finalmente, nós determinamos aí os estados de cada um dos pontos. Agora que a gente vai para a análise energética disso, para a gente determinar o que o exercício está pedindo da massa extraída e eficiência do ciclo. O que a gente vai ter que fazer é uma aproximação para reservatórios de água. A mesma coisa que a gente faz de aproximação para aquecedores de água do tipo aberto, que a gente está utilizando, vai ser igual câmara de mistura. Quando a gente está utilizando uma câmara de mistura, nós sabemos que a troca de calor ali com o período, com o ambiente externo, com a vizinhança, vai ser zero. E não vai envolver nenhum trabalho. Vai ter só troca de calor interna, nada externo. Por isso, fazendo essa aproximação, utilizando a teoria de câmara de mistura,
que essa teoria fala para a gente? Troca de calor com a vizinhança é zero, e o trabalho também é zero. Quando a gente faz, então, a soma das energias que entra e a que sai, e a gente vai desprezar a energia cinética e potencial das nossas linhas aqui, o que a gente vai sobrar? A gente vai sobrar a energia que entra é igual a energia que sai. Se a gente lembrar lá da termodinâmica, como que a gente faz isso? Vai ser a soma de todas as massas vezes as entalpias que entram, igual a soma das massas vezes as entalpias que saem. É importante porque eu vou fazer, então, uma análise para aquele caso. Vamos dar uma olhada aí. O que entra aqui no nosso trocador de calor, nesse misturador, que, no caso aqui, a gente tem uma certa massa que entra do ponto 6, e nós temos uma massa que entra no ponto 2. Esse é o ponto 2, esse aqui é o ponto 6. Então, entram 6 e 2, e saem o ponto 3. No caso, então, a gente vai ter o H2 aqui, o H6 que entram, e também o H3 que sai. E também nós sabemos que, inicialmente, aqui sai uma maior pressão com uma quantidade de vapor, uma massa de vapor. Essa fração de vapor, a gente pode definir como o quanto que sai de vapor pelo que entrou. É M6 sobre M5, nosso Y. E o restante vai ser 1 menos isso, o que vai sair aqui em 7. Que a gente vai utilizar para multiplicar no ponto 2. E se a gente ver aqui, ó, o que a gente vai fazer? Multiplicar esse Y pelo H6, mais a parcela do H7, vezes esse 1 menos Y. Só que esse H7 ele vai se transformar em H2, é o que está entrando. Então, eu vou pegar 1 menos Y vezes esse H2, que é o que está entrando no nosso misturador. Então, o misturador, se vocês derem uma olhada lá, a gente tem essas duas entradas e uma saída. Uma dessas entradas é o nosso ponto 6, que ele entra com Y, e a outra entrada é o ponto 2, que ele entra com 1 menos Y. Depois, a gente sai com o H3. Sabendo disso aqui, eu consigo montar minha equação. Minha equação, então, vai ser Y vezes o H6 mais o 1 menos Y vezes o H2. E isso vai ser igual ao que sai, que é simplesmente o H3, porque sai um inteiro. Se a gente somar os dois aqui, dá 1. Dá 1 vezes H3. Então, temos nossa equação, balanço de energia feito. Vamos isolar o dado que a gente necessita. Nosso dado que a gente necessita é o Y. Isolando o Y, a gente passa isso para o outro lado, depois divide tudo. No final das contas, o que a gente vai ter? É um H3 menos H2, dividido por H6 menos H2. Aqui, nossa equação vai sobrar. Colocando os valores aqui, vai ser 798,33 menos o H2, que é 193,01, dividido pelo H6, que é 2.860,2 menos os 193,01.
A gente tem que fazer essa conta. Vai sendo... Então, no caso aqui, a gente vai ter um valor de 0,2270. Isso quer dizer o seguinte, se eu definir lá para vocês antes o que era o meu y seria o M6 sobre M5. Isso significa o seguinte, lá para esse ponto 6 veio 22,7% daquela massa inicial que chegou em M5. E o restante veio aqui e entrou pelo ponto 2. Ok? Então, definimos esse Y, a gente consegue calcular agora os nossos calores. Primeiro, vamos lá para o calor que entra. O que entra vai ser H5 menos H4. E se a gente olhar lá no ciclo, onde está a nossa fonte de calor, está entre 4 e 5. Então, por isso que a gente faz H5 menos H4. Continuando, que tinha acabado a minha capacidade do celular, vamos fazer aí o calor que entra. Nós vamos lá que é a parte da caldeira, entre 4 e 5. O nosso H5 é 3.583,1 menos H4, 814. Deixa eu ver aqui. 514,03. Fazendo essa conta. Nós vamos ter 769,1. Era 0,07, mas eu estou arredondando. Esse aqui é o nosso primeiro calor. Depois disso, a gente vai calcular o calor que sai. O calor que sai tem uma peculiaridade. A gente pode olhar aqui no nosso diagrama, o calor que sai vai estar aqui no condensador, entre o ponto 7 e o ponto 1. Só que do ponto 7 ao ponto 1, não está entrando a totalidade de massa que sai da turbina. Porque sai um pouco aqui pelo ponto 6 e um pouco pelo ponto 7. Por isso, a gente vai ter que multiplicar essa diferença aqui do H7 menos H1 por esse 1 menos Y, que é a fração de massa que está realmente saindo nesse ponto. Então, aqui colocando 1 menos Y, H7 menos H1. Nós escrevemos esses valores. Nós temos já o valor de Y, que a gente calculou, 1 menos 0,2270. Isso vezes H7 menos H1. H7 nós calculamos aqui em cima, 215,1, isso, 215,1 menos o H1 que a gente calculou lá no primeiro ponto de 191,81. Com isso, nosso calor que sai, fazendo essa conta,
vai dar 1.486,8. Com isso, finalmente, conseguimos calcular a eficiência. Nossa eficiência vai ser 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra. Substituindo aí nossos dados. Calor que sai 1.486,8. Sobre o calor que entra 2.769,1. A gente vai ter um valor de 0,463. Um 46,3%. Dessa forma, nós encontramos nossos resultados do exercício, que era nossa fração de massa que entrava no nosso misturador, ali tanto pelo ponto 6 e também pelo ponto 2, nós descobrimos o Y, e aqui nós descobrimos também qual que era a eficiência térmica do nosso problema. Beleza, vocês viram aí que o exercício foi grande, mas eu já digitalizei todos os exercícios, eles vão estar disponíveis para vocês na semana que vem. Vou colocar tudo lá. O exercício que eu vou deixar para vocês fazerem nessa semana vai ser esse exercício aqui, ó, do ciclo rankínico regenerativo. Então, esse ciclo Rankine regenerativo ideal tem 2 aquecedores de água de alimentação aberto, o vapor entra na turbina a 6.000 kPa e 450 graus Celsius, é descarregado no nosso condensador a 20 kPa. Esse vapor é extraído da turbina a 400 kPa para aquecer o aquecedor aberto. A água sai de ambos os aquecedores de água como líquido saturado. O fluxo de massa do vapor na caldeira vai ser de 22 kg por segundo. Então, você vai desenhar para mim qual que é o diagrama TS, qual que é a potência líquida da usina e qual que é a eficiência térmica do ciclo. Vocês olharem aqui, vai ser praticamente a mesma coisa. Não muda quase nada. Esse exercício vai estar disponível. Depois eu vou corrigir ele. Realmente eu não sei, porque eu tenho a resolução dele. Eu acho que eu vou passar a resolução desse exercício na semana que vem. Quando vocês já tiverem feito. E aquela nossa parte que eu falei que eu vou pedir para algum de vocês comentar o exercício que foi feito na semana passada, eu vou deixar para o início da aula de amanhã. Então, no nosso início de aula, eu já vou pedir para algum daqueles que enviaram os exercícios para explicar o exercício para a gente. Amanhã nós temos aula sobre ciclo de refrigeração, vamos começar o ciclo de refrigeração, e na semana que vem a gente termina o ciclo de refrigeração e essa revisão. Aí na outra semana, deixa eu ver que dia, aqui, teremos, acho que a prova, eu posso colocar a prova no dia 18 ou dia 17, não sei ainda. Algum desses 2 dias vai ser nossa primeira prova, sobre todos os ciclos que nós vimos aí, o ciclo Rankine e o ciclo de refrigeração que eu vou mostrar.
Então, agora eu vou dar um intervalo, 10 minutos. 8h30, nós voltamos com nossa aula de vibrações. Vinícius, Pode falar. tem como voltar no exercício passado, no enunciado, só para me printar o exercício? Tem, Isso. vou deixar aí. Beleza, valeu. Beleza.